Fala galera, tudo bem? Sou Vinícius Jacob, estou aqui para poder apresentar para vocês a minha visão de como proporcionar uma experiência única para os seus clientes, uma experiência verdadeiramente única, única para os seus clientes. E aqui nós vamos comentar sobre vários pontos, vários aspectos que eu acredito que a Blue Company Brasil acredita para poder ter uma experiência valiosa e verdadeira com os seus clientes. Então, assim, vale ressaltar a importância dessa apresentação que eu vou comentar com vocês aqui hoje, tá? Vamos me apresentar um pouquinho, vamos bater esse papo, para que eu possa estar compartilhando essas ideias com você. Como eu já mencionei, eu sou Vinícius Jacob, eu sou formado pelas duas maiores instituições de coaching desse país, o Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, e a Sociedade Brasileira de coaching. Então, eu tive a oportunidade de aprender com esses mestres. Além disso, sou analista comportamental e eu ministro palestras e treinamentos que já desenvolveram dezenas de pessoas, promovendo esse crescimento pessoal, correto? Primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês aqui, que conhecimento é uma vantagem. Conhecimento é verdadeiramente uma vantagem, seja ela uma vantagem competitiva, né? Quando você está frente a uma empresa, seus liderados, seus funcionários, ou até mesmo você como colaborador, entendendo que conhecimento é uma vantagem, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro norte. Eu quero trazer para vocês aqui nessa noite. Então, assim, ter essa experiência interna com os seus clientes, com os seus colaboradores, vale a pena. Essa experiência interna, é o que acontece, é de dentro para fora, né? Trazendo uma frase aí, o desenvolvimento pessoal, e que eu levo muito para mim. Então, é de dentro para fora que as coisas acontecem. E dentro de uma empresa, nada mais justo. Nada mais justo a gente espelhar essa frase e entender que começa comigo se eu for um gestor, começa comigo se eu for um líder. Impactar isso de forma interna, para que lá na frente eu possa compreender um pouquinho mais a jornada do meu cliente que nós vamos conversar aqui. Entender um pouquinho mais sobre como ele pensa, como ele vai tomar essa decisão. Então, experiência interna. Se você que está me assistindo é um líder, é um gestor, como é que está essa experiência? Ou, quiçá, você é dono de uma empresa, você é um empreendedor, então, assim, ter os seus colaboradores perto de você, trazer isso para perto, ter essa proximidade de forma interna dentro da sua empresa é muito valioso. Começando aqui, entendendo um pouquinho mais do que é branding, tá? Refere-se à gestão da sua marca, o nome, imagens, ideias associadas. Então, eu gosto de falar, então, tudo que a sua empresa, ela decide comunicar, ela decide expressar isso, né? Nós conversamos o que é de dentro para fora, de forma interna, então enxergue isso de uma forma aquilo que você quer comunicar, aquilo que você quer falar, por meio, como já disse, de imagens, ideias associadas, slogans, símbolos, logotipos e outros elementos de identidade visual, seja uma copy, seja quem vai estar na frente da câmera, ali dentro da sua marca, ali dentro da sua empresa, aquilo que você quer comunicar verdadeiramente. Vale muito a pena
ter o branding, né? Ter isso daí muito bem definido, muito bem setado como um norte. Então, o que é que a minha empresa quer comunicar de fato aos meus clientes? Voltando ao título, para que eles tenham uma experiência única. E trago aqui para vocês algo que eu acredito, é o impacto. O impacto da sua comunicação e da sua marca. A sua marca ela deve ser lembrada no início para que desperte a curiosidade do seu cliente e ao final, no pós-venda, no follow-up, no acompanhamento que você vai fazer com o seu cliente posterior a essa venda, esse impacto deve estar presente. Eu acredito verdadeiramente que esse impacto deve estar presente. E eu pergunto para você qual é o impacto da sua marca, qual é o impacto que ela traz aos seus clientes quando você idealizou a sua empresa ou quando você adentrou a uma empresa. Qual é o impacto que ela te gerou? E qual é o impacto que você vai gerar aos seus clientes no final? Lembrar. Faça o seu cliente lembrar da sua empresa, um bom atendimento, uma boa presença, excelentes colaboradores, uma identidade visual que puxa, uma identidade visual que marca, é um impacto. Isso, use isso de forma positiva, de forma profissional e de forma pessoal também. Use isso. Use isso ao seu favor, você líder. Use isso ao seu favor, você gestor. Use isso ao seu favor, você que é colaborador. Você que é o colaborador dentro de uma empresa, tenha impacto pessoal, tenha um impacto profissional. Eu tenho certeza que isso vai mudar o olhar das outras pessoas diante de você para com você. Então, esse impacto vale a pena, até no momento de compra, na jornada de compra, até ao pós-venda, como nós comentamos anteriormente. Vale a pena pensar sobre isso. Propósito. Como eu mencionei anteriormente, você, empreendedor que está me assistindo, qual é o seu propósito? O propósito que fez com que você idealizasse uma marca, estivesse à frente dessa marca. Qual é o propósito que verdadeiramente tocou o seu coração e fez com que você abrisse um CNPJ, que você decidisse ajudar outras pessoas, contribuir positivamente na vida de outras pessoas, sendo empreendedor, vendendo algo próprio, vendendo algo de outras pessoas como terceirizado, ou vendendo um produto ou serviço, vendendo a si mesmo, prestando um serviço a outras pessoas. O propósito da marca deve ir além de ajudar os seus clientes, deve ir além. É o que eu mencionei de contribuir positivamente na vida de outra pessoa. Não é só a venda, não é só ter uma experiência única, mas como é que a sua empresa ela está contribuindo com a vida de outras pessoas. É valioso a gente pensar nisso. Se você não tem um propósito muito bem definido, mas já atende, já presta um serviço, pega um papel e uma caneta na mão. Agora, nesse momento, eu convido você a pegar um papel e uma caneta na mão, escrever aquilo que você acredita ser o seu propósito de vida pessoal e o propósito de vida da sua empresa. O propósito da sua empresa, como eu, pessoa, vou ajudar as outras pessoas e como a minha empresa vai ajudar outras pessoas. Esse propósito deve ir a ponto de pensarmos em uma comunidade.
uma comunidade que se ajuda, uma comunidade que presta serviço, uma comunidade que vai além, que pensa no bem das outras pessoas. Então, enquanto marca, devemos pensar sobre isso, enquanto empresa, devemos pensar sobre isso. E volto a dizer, enquanto pessoas, nós devemos pensar sobre isso, sobre qual é o propósito. Vamos voltar um pouquinho entender o que realmente você vende. Se você presta um serviço, se você vende um produto físico, se você vende um produto digital, vamos trocar essa ideia sobre o que você realmente vende. Você não vende benefícios. Já colocando as cartas na mesa, você não vende benefício, você não vende a qualidade do seu produto, você não vende a qualidade do seu atendimento, você não vende o seu impacto, mas sim você vende a transformação. Você vende o pós do pós, você vende a transformação, você vende o desejo desse cliente, você vende aquilo que o seu produto vai proporcionar ao seu cliente pós-compra, na hora da compra ou pós a compra. Quando a transformação verdadeiramente vir ao seu cliente, é aí que a venda estará feita. Faz sentido? Sim ou sim? É o seguinte, a gente entende que a transformação é o que vende. Novamente, se você não tem explícito, se você não tem escrito, se você não tem tatuado, no seu braço aquilo que a sua empresa vende, anota, escreve, abre o bloco de notas, escreve e pensa, reflete nesse momento qual é a verdadeira transformação do meu produto. A transformação do meu produto é aquilo que vai gerar o impacto, é aquilo que vai ser lembrado, mas é aquilo que vai ajudar verdadeiramente o meu cliente. Não é a venda por venda, não é a venda por contrato assinado, é a venda por transformação. Veja o quão isso é diferente de tudo que você já ouviu em curso de venda, em tudo que você já ouviu na praça por aí, de entender que venda é I, é X ou Y ou Z. Eu estou falando para você, olhando nos seus olhos e falando que venda é transformação. Novamente, se você não tiver isso muito bem claro, escreva. Eu convido você a escrever nessa noite qual é a transformação do seu produto. Indo além disso, qual é o sentimento que o seu cliente terá ao conectar com a experiência que você proporciona para ele, que o seu produto ou seu serviço proporciona? Entender verdadeiramente de qual é o sentimento. Se é o sentimento de alegria, um sentimento positivo de que com aquilo que ele acabou de adquirir, ele poderá interferir não só na vida dele, mas na vida de outras pessoas. Percebe o senso de comunidade que nós conversamos anteriormente? Vale a pena pensar nisso. Vale a pena ter um papel e uma caneta agora nessa noite, vale a pena. Anota todas as ideias que você vai tendo ao longo dessa apresentação. Pega todas as dicas, pega tudo isso que eu falo, olha os slides, sinta isso verdadeiramente. Qual é o sentimento que o seu produto ou serviço traz ao seu cliente? É conexão, é despertar o melhor dos seus clientes. E eu falo para vocês, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil entender o sentimento do seu cliente, mas você consegue olhar para ele, você consegue medir, você consegue sentir, é um sentimento, proporcionando ele naquele momento, mas olha o futuro.
Desenha com o seu cliente o futuro que ele terá, adquirindo o seu produto ou serviço, conhecendo a sua empresa. Lembra do impacto? Não é venda por venda. O impacto está na presença da sua marca, na identidade visual dela, tudo aquilo que ela proporciona. E chegamos a um ponto muito importante dessa apresentação, onde eu falo para você que talvez seja um dos pontos mais importantes. Teremos muito ao que passar aqui, mas se não o mais importante, tá? É a conexão. Falei de sentimento, falei de branding, falei de marca, falei de impacto, mas é verdadeiramente aqui que uma experiência começa. Pergunte-se o porquê o seu cliente escolheu a sua marca, adentrar a sua loja, acessar o seu site, visualizar o seu Instagram. Ali deve ter conexão, ali deve ter o mínimo de conexão possível. Algo em você ou algo na sua marca vai ajudar o seu cliente. Ele percebe isso, ele se conectou com alguma coisa. Pergunte-se nessa noite o que é. O que é que ele buscou em você ou na sua marca? Qual é o impacto que você gerou anteriormente para que houvesse essa conexão? E pense você ou não, e eu falo para você, essa conexão ela é crescente, ela deve ser crescente ao longo de todo um atendimento, seja presencial, seja via WhatsApp, seja em uma reunião. Tenha isso muito bem claro. Se você está frente a frente com o seu cliente, tenha esse nível de conexão sempre elevado com o seu cliente, uma conexão muito segura, o ambiente muito seguro para que o seu cliente se conecte verdadeiramente com você e com a sua marca. Vale muito a pena esse conceito de conexão. E qual é que é a proposta de valor da sua marca? E eu sempre vou fazer dois paralelos aqui entre a sua vida pessoal e a sua vida empresarial, a sua vida profissional, porque faz todo sentido. O que é que ele conversar comigo, o que é que ele estar junto de mim pessoalmente, ele vai ganhar? E qual é o benefício de estar junto da minha empresa, de conhecer os meus colaboradores, de receber uma proposta comercial da minha empresa, do produto, de um serviço que eu ofereço, vai fazer com que ele ganhe. O que é que o meu cliente vai ganhar? Pensa lá no futuro, transformação. Isso tudo é experiência. Aí sim, a proposta de valor, qual é o principal benefício? O que é que eu faço e os meus concorrentes não fazem? O que é que eu faço e os meus concorrentes não fazem? Qual é o benefício único? Qual é o valor único que eu vou oferecer para o meu cliente? Que eu vou conectar com o meu cliente para que ele não só compre, para que eu não só execute a venda, mas para que ele seja transformado, para que ele tenha a vida transformada através do meu produto ou serviço. E o que vai ficar evidente para o meu cliente após a compra. Mais do que impacto pessoal, impacto profissional. Eu preciso saber o que é que o meu produto vai oferecer, como o meu produto vai transformar a vida do meu cliente, esse percurso do cliente. Pense até ele adentrar a sua loja ou até ele adentrar o seu WhatsApp ou o seu site. Qual é o percurso do meu cliente? Aqui no slide a gente tem exemplos. Você tem uma linha reta e ela é confusa, ou você tem vários caminhos, mas tem uma percepção certa? Qual é o percurso do seu cliente? Ou ele é um percurso reto, objetivo, onde você oferece preço, valor, opção de parcelamento, benefício e etc. Se você deixa essa transformação muito clara desde o início,
Se você deixa esse benefício muito claro para o seu cliente desde o início, seja na primeira página de um site, ao adentrar o seu estabelecimento, as coisas devem estar claras. As coisas devem estar claras para o seu cliente. Agora, nessa noite, desenhe o percurso. Ele vai entrar no meu Instagram, vai entrar no site, ele vai entrar no meu Instagram, ele vai cair direto no WhatsApp. A rua do meu estabelecimento é movimentada. Quando ele entra, qual é a visão que ele tem? Quando o meu cliente entra, tenha um bem-vindo, qual é a cor do tapete? Qual é a cor da parede? Se ele dá de cara com o atendente ou não, se alguém se posiciona para atendê-lo, ou ele precisa ir numa sala privada, ele precisa procurar alguém dentro da sua loja. Pense no percurso do seu cliente, isso é extremamente importante, é o que nós conversamos anteriormente sobre conexão. Ele precisa se conectar, ele precisa se sentir bem, tá? Então, como o seu cliente enxerga o ambiente? Nós, em vários outros cursos, em vários outros vídeos, nós sempre ouvimos isso. Qual é a primeira impressão? Eu aqui nessa noite eu pergunto para você qual é a primeira emoção do seu cliente? Qual é a primeira emoção do seu cliente? Qual é o primeiro impacto do seu cliente? Devemos ter isso muito bem claro. O que é que a sua marca causa na sua personalidade? Ela é você? Você está na frente da câmera? Você terceirizou esse processo? Essa marca, ela tem o seu propósito estampado. E aí eu pergunto para você qual é a verdadeira experiência. Agora você pensa em impacto, em branding, marca. E aí, qual é o sentimento do seu cliente? Qual é a verdadeira experiência? Falando do seu cliente de forma específica, qual é a experiência dele? E agora falando um pouquinho mais sobre equipe, tá? Se a sua equipe ela é produtiva, se ela é capaz de se conectar com o seu cliente, indo além, se ela é capaz de se conectar consigo mesmo, se a sua equipe tem união, se a sua equipe é forte, se a sua equipe realmente está disposta a fazer parte, está disposta a vestir a camisa, está disposta a honrar a sua empresa, de entender e compreender o propósito de estar ali. Novamente, eu falo para vocês, não é venda por venda, é venda de transformação, é venda de conexão. Vale muito a pena você olhar para a sua equipe, você que é líder, você que é gestor, você que é encarregado, que tem pessoas sob sua responsabilidade. Não é mais medir produtividade, não é mais medir se a equipe executa ou bate a meta, mas é entender se ela é conectada entre si, se as pessoas que trabalham lado a lado se conhecem, ou têm um mínimo de nível de amizade, se elas se compreendem, se fazem parte do mesmo ambiente, se têm dificuldades, você tem o nível de proximidade, então isso vai fazendo toda a diferença. Se a sua equipe ela é organizada, e de novo eu faço o paralelo entre pessoal e profissional. A pessoa ela é organizada em aspectos pessoais, a pessoa que faz parte da sua equipe ela é organizada em aspectos profissionais. Vale a pena a gente medir isso, tá? De forma mínima, mas vale a pena a gente medir. A equipe, ela possui uma boa liderança, agora para você que é líder, para você que é gestor. Vale a pena você pensar sobre isso, porque pessoal também conta. Vai interferir no seu profissional. Você como líder e como gestor,
É valioso que você seja responsável e seja um pilar na vida dos seus liderados, na vida dos seus colaboradores, porque eles te ajudarão a alcançar a meta, ajudarão você, contribuirão com você da mesma forma com que você deve contribuir na vida deles, de forma igual. Você, como líder e gestor, você tem novamente a responsabilidade de interferir positivamente na vida dessas pessoas, não tão somente para o cumprimento de metas, mas para entender o que é que o seu colaborador pensa, que o seu aliado pensa. Esteja junto com ele, esteja lado a lado, você gestor, você líder. Não esteja à frente de ninguém, mas lado a lado com essas pessoas, elas são equipe. Lembra do que nós comentamos sobre o senso de comunidade? Esteja lado a lado com essa pessoa que todos os dias está ao seu lado, naquela empresa, compartilhando daquele propósito. Vocês estão juntos, vocês são uma equipe, vocês compartilham do mesmo propósito. Faz sentido? E aí eu pergunto para você, gestor, eu pergunto para você, líder, nessa noite, qual é o sentimento de toda a equipe? Pergunto para você, se você já se perguntou isso pelo menos uma vez. Qual é o sentimento de toda a equipe? Qual é o sentimento que rodeou a equipe durante a semana? Se atingiram ou não a meta, qual é o sentimento que causa frente a um feedback, frente à reunião da semana, reunião semanal a cada 15 dias? Qual é o sentimento daquela sala? Qual é a expressão dos seus colaboradores? Qual é a expressão dos seus liderados? Perceba novamente se eles compartilham desse mesmo propósito, se eles estão dispostos, fazendo um paralelo nesse slide, tá? Sobre cliente e equipe. Vale a pena pensar sobre isso. Para você que é empreendedor, para você que é empresário, essa cultura deve estar alinhado com o propósito, certo? Essa cultura, esse sentimento, esse impacto, tudo isso está presente aqui. De fato, ter uma cultura estampada na sua empresa, seus pontos fortes, seus momentos, onde as outras pessoas perceberão o seu norte, seu tom de voz, a sua fala, o seu olhar, a sua postura, fazem toda a diferença no dia a dia dessa empresa. Não é ter um quadro com a cultura, não é ter um quadro com missão, visão, valor da empresa, é o seu olho no olho com o seu colaborador, é o seu olho no cliente. É por isso que nessa noite eu faço um paralelo sobre pessoal e profissional, porque isso deve estar estampado em você, gestor, em você, dono de empresa. Deve estar estampado o seu propósito e a cultura dessa empresa, contendo uma marca muito forte, uma identidade visual muito forte, o impacto. Tudo isso faz parte da cultura. Tudo isso faz parte de como é que nós daremos um próximo passo de forma assertiva. Os próximos passos devem ser guiados pelo propósito, pelo impacto, pela cultura, pelo seu posicionamento pessoal, pelo seu posicionamento profissional. Você entende que tudo isso é o que vai causar o título, é o que vai causar uma experiência única aos seus clientes, uma experiência verdadeiramente única aos seus clientes. Nesse momento, eu quero que você entenda, líder, gestor, empresário, a necessidade de produto.
No primeiro ponto, em qual momento o seu produto se faz necessário na vida do cliente? Às vezes o cliente chega até você com dúvida, chega até você com uma dor. E você deve se perguntar sim se o meu produto é realmente necessário nesse momento da vida do cliente. Novamente, não é venda por venda, é transformação, é conexão. Não é ter um produto ali disponível o tempo todo, mas é entender o seu cliente a ponto de ver a necessidade, a ponto de aconselhar o seu cliente, a ponto de entender o seu cliente em todas as esferas, de compreender o seu cliente, de respeitar o seu cliente, para entender se o seu produto ou serviço é viável naquele momento, se vai transformá-lo se vai transformar o seu cliente de alguma forma, em alguma esfera da vida dele, naquela necessidade, naquela dor, naquela diversidade do seu cliente. Se vai transformá-lo, ver a necessidade, entender o seu produto, entender o cliente, ter essa conexão muito valiosa e como se esse produto pode interferir positivamente na vida dessa pessoa, lá no futuro. Se o meu produto é responsável por causar uma vida mais positiva, uma vida mais leve, eu devo proporcionar isso ao meu cliente em primeira instância. Ele deve se conectar com alguma coisa, e que seja isso, e que ele se conecte com aquilo que eu tenho para oferecer, com a transformação do meu produto, que é o terceiro ponto, que é a transformação do meu produto. Essa conexão deve estar clara, essa conexão deve estar pontuada, deve ser verbalizada. Tudo isso deve ser falado, deve ser construído. A conexão deve estar sempre elevada. Eu já mencionei isso anteriormente. Tudo isso para que o seu cliente tenha uma experiência única. A necessidade de uma conexão maior com o seu cliente vem no momento em que você sabe exatamente qual é a diversidade do seu cliente, qual é a dor que ele está vivendo naquele momento. Qual é a dor que o seu cliente tem hoje? Qual é a diversidade que ele está passando em sua vida? E como é que eu poderei interferir? Como é que o meu produto o ajudará no futuro? Vale a pena termos essas perguntas respondidas, ter um caderno, ter na mente, ter num bloco de notas, valioso demais. Enquanto você, empresa, colaborador, de fato, vai solucionar essa diversidade, resolver, solucionar. Você, enquanto empresa, enquanto empresário, enquanto gestor, tem a responsabilidade de ajudar o seu cliente, de solucionar, exterminar esta dor, curar esta dor, para que essa dor não venha a aparecer, afastar essa diversidade do seu cliente, deixar a vida dele mais leve. Seja você o responsável por transformar a vida do seu cliente. Seja você e a sua empresa o responsável por mudar o rumo, por dar um norte. Tudo isso com excelência. E peça para que o seu colaborador entenda esse processo. Você, como empresário, deve entender esse processo e se perguntar: qual é a principal dor do meu cliente? E como eu posso solucionar? Não é o meu liderado, não é o meu colaborador.
sou eu que solucionarei enquanto gestor, enquanto líder. Eu solucionarei essa diversidade. Encontrarei caminhos e aconselharei esse cliente. Terei escutativa. Contribuirei na vida desse cliente de forma excelente, de forma assertiva, de forma a construir esta conexão a ponto de me conectar com o cliente. Mas para isso eu preciso ouvir. Uma escutativa é justamente uma das habilidades mais importantes que você pode e deve desenvolver. Independente da sua área de atuação, uma escuta aguçada. É o que eu mencionei anteriormente. É a diversidade na vida do cliente. Naquele momento, ele está passando por alguma coisa, ele busca uma solução, apresenta, oferece como solução para aquela diversidade pontual, perguntando-se anteriormente se existe a necessidade. Se o meu produto ou serviço vai realmente ajudá-lo, vai realmente transformar a vida dele, uma escuta aguçada que pode proporcionar mais ao seu cliente, deixá-lo mais próximo. É entender a diversidade, é entender aquela dor, é entender aquele momento, é entender o recorte da vida do seu cliente. Naquele momento, naquele dia que ele adentrou a sua empresa, que ele entrou na sua empresa, que ele entrou no seu site e ali, através do seu Instagram, ele se conectou com alguma coisa, naquele recorte da vida dele, ele quer solucionar um ponto da vida dele. Na nossa vida existem 11 aspectos. Ele quer solucionar um deles. E ele deve confiar em você. Mais do que isso, ele deve confiar na sua responsabilidade enquanto líder, enquanto gestor, que você irá ajudar a solucionar. Construir bons relacionamentos, escute tudo ao seu redor. Aprofunde mais sobre esse recorte da vida do seu cliente e o porquê ele busca essa solução. Qual é o motivo? E parta para ação, você líder e gestor, você empresário. A sua ação deve ser totalmente, completamente direcionada aos seus objetivos. Objetivos esses que você pode ter mudado a chave aqui nessa noite, não é venda por venda, é venda de transformação e conexão. De novo, não é venda por venda, é venda de transformação. Venda de transformação, deixando tudo isso muito bem claro, tanto dentro quanto fora da empresa, de forma pessoal e de forma profissional, deixando tudo isso bem claro. Direcionar as suas ações. As suas ações devem ter direcionamento, devem deixar tudo isso muito claro, deve ter significado, deve ser direcionada. A sua ação enquanto líder, a sua ação enquanto gestor. As pessoas devem saber pelo qual você está lutando, pelo que você está lutando, pelo aquilo que você busca conseguir. Qual é a sua ação que vai fazer com que o seu cliente confie em você? Qual é a sua ação que vai fazer com que os seus colaboradores confiem em você? Qual é a ação que vai fazer com que eu, pessoalmente, atinja a minha meta? Que eu consiga me conectar com o cliente, que eu consiga olhar ele nos olhos, que eu consiga ter a confiança e a certeza de que o meu produto vai valer a pena, vai transformar a vida dele. Essa ação deve estar muito bem definida, deve ser muito bem construída
nesse relacionamento de conexão e nesse relacionamento de transformação. Chegamos a um ponto muito importante dessa apresentação. Chegamos a um ponto onde entenderemos de fato essa transformação. Entenderemos como isso vai ajudar nós, como empresários, como líderes e como gestores, tá? Uma comunicação coerente, a sua comunicação deve estar alinhada com a diversidade do cliente, deve estar alinhada como que ele se comporta, como eu vou ter um impacto direto, como eu vou criar esta conexão? Essa comunicação deve acontecer em todas as etapas da empresa. É o que eu mencionei anteriormente sobre a jornada. Quando ele chega, alguém vai recepcionar. Quando ele chega, qual a cor do tapete? Qual ele chega, ele dá de cara com qual cor da parede? O que está escrito? O que a sua comunicação traz? Qual é o sentimento que ela entrega? Qual é o sentimento que ela entrega? Essa comunicação em todas as etapas, em todos os degraus da sua empresa deve estar presente, deve estar setado, deve estar muito bem definido. A construção dessa comunicação talvez seja a parte mais importante. O seu cliente deve ter tudo isso muito claro. A comunicação enquanto equipe, a sua comunicação de líder para com os seus liderados, a comunicação de um gestor, a comunicação do dono da empresa. Todas as etapas de comunicação devem ser muito bem feitas, muito bem construídas. Aquilo que você quer passar, o seu desejo deve estar presente. Um acompanhamento. O acompanhamento deve ser feito no exato momento em que você sabe que o seu cliente usou o produto, que você sabe que o seu cliente adentrou a sua loja, se interessou. Esse acompanhamento deve ser feito em todas as etapas da conversa. Esse acompanhamento não acaba na venda, a conversa não acaba quando ele assina o contrato. Essa conversa não acaba quando ele diz uma negativa. Essa conversa não acaba aqui. Esse acompanhamento deve ser feito. Pergunte ao seu cliente qual foi a experiência. Qual foi a experiência? Estou ensinando você nessa noite a proporcionar aos seus clientes uma experiência única. Tenha esse feedback do cliente. Tenha esse feedback do seu cliente. Como foi a minha experiência? Pergunte. Vale a pena. Vale a pena pensar sobre isso. Vale a pena refletir sobre isso. Vale a pena escrever sobre isso. O seu acompanhamento é feito. O seu acompanhamento é entregue ao seu gestor, é entregue a você líder, a você gestor. Esse acompanhamento deve ser tratado por relatórios, deve ser escrito, deve ser anexado toda semana, deve ser entregue em reuniões. Como é que foi o atendimento? Mas como é que foi a experiência de uso do meu produto ou serviço? E mais, se o meu produto ajudou de fato, como é que eu posso melhorar? Pega esse feedback. O cliente usou, o cliente teve a experiência. É valioso. Isso é valioso. Pergunte ao seu cliente, é o que eu mencionei anteriormente, deve ser verbalizado, deve ser construído, é uma conexão. Porque eu tenho a responsabilidade de ajudar o meu cliente, eu devo perguntar, eu devo ver essa transformação acontecer.
Se caso não aconteça, o porquê não aconteceu. Ele colocou em prática, ele estudou, ele fez, ele usou, ele estava disposto. Nós, como gestores e líderes, devemos estar dispostos, mas o nosso cliente também. Acompanhe o seu cliente, esteja disponível para qualquer dúvida, qualquer eventual. Esse acompanhamento serve para que você construa, esse follow-up é construído pós-venda, pós-experiência. Falamos em transformação aqui. Falamos em transformação aqui nessa noite. A experiência fortalece a marca. A experiência fortalece a marca. Então, assim, vale essa experiência, vale o reforço da marca, vale o reforço do impacto positivo que você vai transformar a vida do seu cliente. O que você quer verdadeiramente proporcionar? É o que eu falei do sentimento na entrada da loja. É o que eu falei no sentimento ao adentrar o seu site, o seu WhatsApp, esse sentimento que conecta, esse sentimento que transforma, esse sentimento será lembrado. Esse sentimento será lembrado, desde o primeiro sentimento ao último sentimento. Fortaleça, esteja presente, construa tudo isso junto do seu cliente. Juntos vocês terão essa experiência. Juntos você proporcionará ao seu cliente essa experiência única que eu estou te ensinando aqui nessa noite. O que é realmente importante ao seu cliente. O que é importante para ele? Nesse recorte da vida do seu cliente, onde ele busca uma solução com você, o que é importante para ele? O que é verdadeiramente importante para o seu cliente? Sinta isso. Se você não conseguir sentir, pergunta para ele. Porque nesse nível de conexão com o seu cliente, você deve perguntar. Porque é a minha responsabilidade enquanto gestor. É a minha responsabilidade enquanto líder. Saber se eu, lá no acompanhamento, vou conseguir ver a vida do meu cliente transformada. E essa jornada do cliente até que ele volte a comprar com você, até que ele aumente o seu LTV da sua empresa, até que ele volte, até que ele recomende, até que ele faça parte da comunidade, até que ele se conecte com você, de tamanha forma com que ele faça parte dessa comunidade, que tem a ver com impacto, tem a ver com propósito, tem a ver com cultura. Tudo isso nós aprendemos aqui nessa noite. Esse sentimento fica, esse sentimento transforma, esse sentimento tá aqui, ó. Ele sentiu e ele quer que as outras pessoas também sinta essa mesma experiência. Sinta esse mesmo sentimento que você, como pessoa, e você, como empresa, proporcionou ao seu cliente uma experiência única dentro dessa jornada. Fazer com que ele tenha esse senso de comunidade, de pertencimento à sua marca, pertencimento, de ter realmente a vida transformada, o sentimento de que você
resolveu uma adversidade, que aquele recorte da vida do cliente não o incomoda mais, porque você foi um bom gestor, porque você foi um bom líder, porque você foi uma pessoa responsável. Vale a pena. Vale a pena resolver essa diversidade. Vale a pena saber o que está acontecendo. Vale a pena ler o cliente, vale a pena perguntar, saber minimamente o que ele está sentindo. Vai fazer toda a diferença em várias etapas dessa conversa, em várias etapas dessa negociação. Entender o que realmente ele quer e realmente eu, enquanto produto, eu, enquanto serviço, vou ajudar. É necessidade de produto. E esse desejo final do meu cliente, de toda essa jornada, de toda essa experiência, o que que ele vai ganhar? O que que é que o meu cliente vai ganhar? Deixe claro a transformação. Seja responsável por essa transformação. Responda essa pergunta com sinceridade. O que que o seu cliente compra? Você já sabe a resposta. O que é que você verdadeiramente vende? Você sabe a resposta. Deixe claro essa experiência e tente identificar a transformação, porque você foi o responsável, a sua empresa foi o responsável. E esse desejo final será latente, esse desejo final será a prova de que o seu produto ou o seu serviço está excelente, é capaz de solucionar uma diversidade, é capaz de estancar esta dor, é capaz de transformar uma vida, é capaz de dar um novo sentido e um novo norte ao seu cliente. Pense sobre isso nessa noite. Pense sobre evidências do desejo final do seu cliente, aquele cliente que você conversou semana passada, aquele cliente que você conversou hoje ou ontem. Qual é o desejo final dele? E como eu vou solucionar? Como eu vou interferir positivamente na vida dessa pessoa? É uma solução, é uma conexão muito forte. O seu cliente deve estar ali e você deve estar ali para ele. É uma conexão muito forte, é uma solução. Ele tinha uma diversidade, você solucionou. É uma jornada. Até este momento é uma jornada e vamos pensar na sua solução a ponto de eu confio na minha solução, eu confio no meu trabalho, a ponto de descrever com certeza algo naquele momento que possa ser compartilhado, que possa ser provado, porque você foi capaz de resolver, de solucionar, de entregar ao seu cliente a solução exata, não 10% de uma solução, não algo que resolveria a diversidade do meu cliente por uma semana, por um mês, e depois ele se queixaria daquela dor. É uma solução permanente que você, enquanto líder, gestor, deve proporcionar ao seu cliente. É uma solução permanente. É uma transformação de vida. É uma ação muito bem alinhada com o seu propósito, com o impacto e com a cultura da sua empresa. Não é negociar, é entender. Vou repetir, não é negociar, é entender. É entender o momento atual do seu cliente. É entender essa conexão,
Essa conexão ela é feita nos detalhes, a diversidade do seu cliente, e ele está buscando o seu produto, ele está buscando o seu estabelecimento, ele está buscando a sua solução. E eu pergunto, o que realmente ele deseja? Esse é o ponto. É aqui, com essa conexão, não é negociando, é entendendo de fato. É aqui que você vai proporcionar para o seu cliente uma experiência única. Estou te entregando o título. Eu prometi para você nessa apresentação como proporcionar para os seus clientes uma experiência única. Que tá. Essa é a resposta. É a resposta, é uma conexão. De novo, não é negociar, é entender, a ponto de saber o que está acontecendo, a ponto de contribuir positivamente na vida do seu cliente de forma responsável, a ponto de evidenciar uma transformação e trazer a prova que o meu produto e serviço soluciona uma diversidade do meu cliente, gera transformação. E peço para que você envolva-se, para que você esteja presente comigo nas minhas redes sociais. São todas redes sociais abertas. Te aguardo lá. Quero muito te conhecer. O meu Facebook, o meu Instagram, o meu site. Esteja junto, vamos estar junto para a gente trocar essa ideia mais sobre esse universo lindo, certo? De experiências maravilhosas, o que eu puder contribuir na sua vida, eu vou contribuir sem exceção e sem medir esforços. Contem comigo, assim como eu conto com vocês. Gratidão por estarem presentes até aqui. Muito obrigado. Um forte abraço. Espero que esse conteúdo tenha contribuído com a vida de vocês. Gratidão. Valeu!